Guten Morgen, Brasília! Estamos aqui de volta com Guten Morgen, podcast do Senso em Comum, comentando os temas mais importantes da semana, mais apaixonantes e mais cheios de vibrações. Tema apaixonante da semana, acho que o tema que mais dividiu paixões nessa semana foi o debate sobre escola sem partido, que foi parar agora numa votação pública para o Senado, né? Não significa que, na verdade, ele já está sendo votado, é simplesmente uma espécie de averiguação. O Senado está conferindo o apoio da população em relação ao projeto e ele está agora num debate público quase tão radical, quase dividindo tanto a população quanto o impeachment. E acho que paixão é exatamente o tema que a gente precisa levar em consideração hoje para comentar sobre o Escola Sem Partido, porque ele, na verdade, não se trata apenas de ideologia, não se trata apenas de um lado, de esquerda, direita. Acho que é importante que nós consigamos conversar, falar alguma coisa para toda a população, para quem concorda com o projeto, para quem discorda, para quem ainda está no meio termo ali. Quem ainda não pesquisou direito, óbvio, eu acho muito mais interessante você conseguir falar para quem já formou a sua opinião e que talvez você consiga abalá-la, né? Eu acho que esse é o grande desafio. E pelo que a gente vê aqui sobre Escola Sem Partido, ele chama muita atenção, na verdade, pelo nome. Eu conheço raríssimas pessoas que, na verdade, estudaram o projeto, que eles sabem do que se trata Escola Sem Partido, mas eles pegam e simplesmente tem essa mania horrenda que a humanidade teve de você tentar extrair o significado de uma coisa do nome que ela tem, né? Por exemplo, se um cara se chama Renato, você já presume que ele morreu e renasceu, né? O Renato, o renascido. Então, a gente vê que, na verdade, o nome não tem nada a ver com a coisa. Ou pelo menos, assim, às vezes é uma indicação, é um nome fantasia. As pessoas estão acreditando demais no nome fantasia sem procurar a razão jurídica das coisas. Aquilo ali que está escondido por trás dos nomes. Então, assim, acho que dois grandes comentaristas do caso nas últimas semanas foram o Leandro Carnal e Leonardo Sakamoto, né? Leandro e Leonardo, essa dupla dinâmica. E eles falaram, um no Roda Viva, outro nos seus textos, que o Escola Sem Partido, a ideia de uma escola sem partido, ela soa quase fascista nesse negócio de vamos tirar os partidos, não sei mais o que. O problema é o seguinte, o projeto ele não parece significar que você vai tirar os partidos, né? Não dá pra gente simplesmente dizer, a ideia do Escola Sem Partido é você arrancar os partidos daí. O nome partido, partido é parte de um todo, ou seja, quando você tem um sistema político não precisa ser necessariamente democrático, republicano, aristocrático, mas você está querendo dizer assim que existe um sistema político que ele não tem uma única pessoa que decida, não é uma monarquia, por exemplo, não é uma tirania, não é uma ditadura, etc. Ele vai ter partidos, ou seja, vai ter partes dentro desse sistema que são discordantes entre si, então é parte de um todo. Qual o problema de você ter uma parte de um todo? Na verdade, você está querendo dizer que você vai ter representações ou pelo menos tendências opostas ali em debate. A ideia, por exemplo, do parlamento é justamente você parlamentar, ou seja, conversar, discutir, debater, uma coisa que na verdade não existe no Brasil. No parlamento ele serve para você fazer discursos lobotomizados, robóticos, e para o jornalismo repetir aquilo ali ipsis literis, as pessoas falarem, não, mas nós estamos aqui num sistema democrático, blá, 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 as instituições funcionam, e sei lá mais o que, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Quando você tem, então, partes de um todo, você não pode ter essa bizarrice do século XX, essa excrescência, que é o partido único, ou seja, em vez de você ter uma parte de um todo, você vai ter aquilo ali que nasceu com uma parte, ele toma o todo inteiro. Isso aconteceu muito a própria definição dos totalitarismos, é exatamente isso acontecendo, né? No nazismo, no socialismo, nas teocracias islâmicas, nas ditaduras, mas não foi só... O problema não é quando ele simplesmente ele corrompe tudo. Às vezes você consegue ter um partido que ele é tão dominante que, apesar de terem outros partidos, formalmente eles acabam não agindo, né? Só você pensar no México, que ele foi governado praticamente 80 anos por um único partido, e os outros partidos eles não tinham nada... não tinham espaço, simplesmente, né, para ganhar. O partido dominava tudo e dominava aquilo ali que está fora das instituições do país. Então ele domina a mídia, domina a economia... ele vai contaminando tudo.
Então, o maior problema do que o Escola Sem Partido parece estar querendo dizer pra gente é que a gente não quer um partido único, ou seja, ele não tá querendo uma escola em que você tenha uma única visão, ou seja, aquilo ali que deveria ser uma parte, que aquilo ali seja estudado como o todo. Parece uma questão assim, uma filosofia que todo mundo trata como básica, mas na hora de você aplicar isso à Escola Sem Partido, ninguém nem parou pra pensar, né? Dá a impressão que é o óbvio, mas as pessoas estão agindo a respeito do Escola Sem Partido de várias outras coisas exatamente contrariamente a isso. Se você quiser ver uma pessoa, por exemplo, que é contrária à Escola Sem Partido começar a apoiar a Escola Sem Partido, basta você imaginar se o partido que está em dominância no ensino, partido tanto no sentido partidário mesmo, da política partidária, quanto no sentido ideológico, ou seja, uma tendência política que leva mais ou menos todo mundo para uma direção, pode não ser um partido específico tal ou tal, mas é sempre naquela direção ideológica. É só você pensar, bom, se o partido em dominância, essa tendência ideológica dominante nas escolas fosse do outro lado, será que elas apoiariam? No momento, a gente sabe que a escola é muito baseada no construtivismo, no Paulo Freire, aquele cara que todo mundo fala que ele não é aplicado no Brasil e que quando ele for aplicado, a educação brasileira vai ser uma maravilha, mas na verdade, assim, ninguém conhece nada no Brasil que não seja Paulo Freire, né? É pra você ver como é que essa questão de parte toda ela é completamente invertida na cabeça das pessoas, né? Elas acham que ainda não chegou na dominância da esquerda. Quando a gente tiver uma educação de esquerda, ela vai funcionar. Mas toda a nossa educação foi de esquerda. Inclusive, a gente repete isso porque a gente tá repetindo o que o nosso professor de esquerda disse. Então, assim, é só você imaginar. Será que se tivesse uma tendência, vamos dizer, liberal, conservador, o que quer que seja, será que essas pessoas estariam criticando tanto uma educação enviesada? Por exemplo, vamos pensar. O caso do mensalão. O caso do mensalão, ele não chega, você pode reparar, ele não cai no vestibular. Cai tudo no vestibular, assim, já caiu, sei lá, vai cair Eduardo Cunha, vai cair sei lá mais o quê, mas o mensalão ele não cai muito no vestibular. Se você for analisar o mensalão, você vai ter que ver que ele foi um projeto de poder, ou seja, todo mundo analisa o mensalão como se ele fosse só corrupção, mas ele foi um projeto de poder, mesmo molde venezuelano, ou seja, o cara chega lá disputando democraticamente, ganha democraticamente, e ele vai lá se instaura no executivo. Só que ele quer todos os poderes para ele. Então ele vai lá e ele começa a comprar votos do legislativo. Então todas as ideias dele que partiram do executivo, ela não tem um contrabalanceamento ali, não tem aqueles checks and balances que se fala da política, ou seja, tudo que ele faz é aceito. Ele consegue ter poder como se fosse uma ditadura. Pode não ser uma ditadura formal. A Venezuela não foi uma ditadura formal por anos e anos e anos. Mas ela funciona como se fosse uma ditadura. Quando você pensar no caso turco, o que aconteceu com o Erdogan, foi a mesma coisa. Não tem perseguição religiosa oficial, mas o país age como se fosse exatamente por causa disso. Então, se a gente fosse analisar o mensalão sob essa ótica, será que o pessoal que hoje está criticando o Escola Sem Partido não estaria justamente apoiando? Vamos lá, vamos falar, por exemplo, ditadura militar. Como é que foi a ditadura militar? A narrativa corrente brasileira é que a gente tinha lá um período democrático, de repente os militares deram um golpe, e aí instaurou 21 anos de ditadura. Mas será que foi assim mesmo? Será que, na verdade, não tinha uma questão que a gente nunca aprendeu na escola? Mas nunca aprendeu, não conheço ninguém que aprendeu isso na escola. Que você tinha uma guerrilha armada no Brasil que queria implantar um projeto ditatorial ligado a Cuba. A primeira tentativa foi lá com a coluna Prestes, ele era treinado diretamente pela União Soviética, foi lá para a União Soviética, ou seja, uma coisa extremamente profissional. Já em 64, na verdade um pouquinho antes, né, na década de 60, a guerrilha ela era meio juvenil, meio estudantil, tá percebendo como é que a coisa começa a ficar um pouquinho mais familiar, né? Uma guerrilha mais amadora, vamos dizer assim, muito mais jovens, eles são ligados a Cuba, não mais à União Soviética, ou seja, uma coisa indireta. E aí eles vão lá, fizeram vários atentados terroristas, mataram gente no conjunto nacional, explodiram bomba, esse tipo de coisa, e aí a população de saco cheio daquilo pediu para os militares irem lá, derrubarem o João Goulart e conclamarem por novas eleições em 6 meses. E aí os militares acabaram não fazendo isso e ficaram 21 anos no poder porque eles são positivistas. Positivismo é uma outra forma de tecnocracia, de
uma mentalidade revolucionária que quer reconstruir toda a sociedade. Será que se a gente estudasse a história dessa forma, as pessoas não estariam falando, olha, a gente precisa de uma escola sem partido, não pode ensinar isso, tem que ensinar outras visões também, né? Que tal, por exemplo, vamos fazer uma coisa aqui bem polêmica, que tal se a gente resolvesse dar pros adolescentes o livro do Ustra, do Coronel Ustra, Verdade Sufocada, falando disso, né? Então você já vendo que aí já começa a ter um pouquinho de problema. Que as coisas não são lá exatamente como elas estão sendo propagadas pela mídia, né? Essa própria votação, na verdade, do Escola Sem Partido é uma coisa que a gente deveria pensar um pouco melhor. Por quê? Se as pessoas estão querendo falar assim, não, a educação ela precisa ser... o Rubens Paiva também falou isso, né? Marcelo Rubens Paiva. Ela precisa ser de esquerda, ela precisa formar gente de esquerda. Mesmo que os valores de esquerda não sejam os valores daquela família, daquela pessoa, de toda uma tradição que ela tenha antes, os valores que ela própria... defende antes de chegar, geralmente, ao ginásio, ao colegial, ao ensino médio. Mas tem gente que tá querendo falar, essas pessoas elas têm que ter uma educação de esquerda. Na verdade, então, o que elas estão querendo dizer é que elas querem mandar em outras pessoas. Tá assim, começando a sentir um cheiro meio estranho aí, né? Elas estão querendo fazer aquela cara de democracia, de debate, de povo, de pluralidade, de representatividade, mas elas querem contaminar os jovens, que geralmente eles não têm um pensamento extremamente desenvolvido. Eu também já fui jovem, sei muito bem quão mongo que eu era. Eles querem falar assim, bom, vamos pegar essas pessoas aí e vamos simplesmente instaurar um único pensamento neles. Eles vão ter que enxergar toda a ótica por uma única visão, ou seja, aquilo ali que deveria ser uma parte, o professor explica, vamos explicar aqui o que é Marx e quem é Milton Friedman, vamos explicar qual que é a visão revolucionária da sociedade, a visão conservadora. Vamos pegar um autor de cada lado e ver aí qual que é melhor. Não, isso aí eles não querem. Eles querem que as pessoas tenham uma única visão. E eles querem mandar nas pessoas para isso. Eles querem formar um exército. Então, quer dizer, eles têm esse papo completamente democrático de falar assim, nós queremos defender uma coisa contra a ditadura, enaltecer o senso crítico. Só que eles nunca querem que se critique o professor. Eles querem que essas pessoas elas sejam voto ganho. Então, quer dizer, você tem uma democracia formal, mas você não tem a aplicação disso quando você tem uma escola com a nossa ideologia, com o nosso pensamento único. É uma escola que, ao invés de ela ser sem partido, ela tem voto garantido no partido. Então, você está começando a ver como isso é complicado. Como isso, na verdade, você tentar... Não é só simplesmente um debate sobre modelos educacionais, mas isso é uma coisa que ela afeta toda a nossa visão política. Bom, a gente estava falando aqui que o Escola Sem Partido ele tá fazendo um debate apaixonado, acalorado. Isso dá uma impressão de que é simplesmente sentimento, né? Que na verdade não tem nada racional aí. Mas o maior problema é justamente esse. O professor, isso é uma coisa que eu acho que mesmo quem apoia, quem concorda já comigo, deveria pensar um pouco melhor nisso para não ficar um debate tão raso. Não ficar simplesmente uma repetição de argumentos que todo mundo já viu. O professor, ele não tá criando só uma ideologia, não tá passando só fatos, não é só simplesmente uma visão da sociedade. Ele cria sentimentos em relação a algo. É só você pensar, por exemplo, acho que todo mundo em algum momento da vida já cruzou com uma prova dessas. Aquela prova que o professor fala, olha, exemplo fácil. Os Estados Unidos, eles são imperialistas e eles promovem guerras, porque o resto do mundo é bem pacífico, né? E eles, sei lá mais o quê, e aí aconteceu o atentado do 11 de setembro. Então, na minha opinião, eu acho que foi um atentado justo. Ou foi uma revanche do mundo, ou qualquer coisa do tipo. Aí ele vai lá, simplesmente fala aquilo ali como se fosse na opinião dele e não dá mais nenhuma opinião. Aí no dia da prova, aí chega lá, bom, aconteceu o atentado terrorista do 11 de setembro. Qual a sua opinião a respeito daquilo? Na verdade, você já tá vendo que o professor ele vai te dar nota, não, ele não tá te perguntando sua opinião. Minha opinião às vezes pode ser assim, não tenho nada a declarar. Será que você vai tirar nota com isso? Eu não tenho nada a declarar a respeito de um monte de coisa, mas ele tá querendo já te forjar sentimentos, ele tá querendo te dar nota a respeito dos sentimentos que você tem. Em redação de vestibular, olha, você não vai conseguir passar no vestibular com facilidade se você não defender
o PT não defender o PSOL, não defender a narrativa de esquerda, o marxismo no mundo. Você consegue, nota com muito mais facilidade com isso, né? A gente sabe muito bem. É o que eu chamei no meu livro de sentimento difuso no ar, ou seja, ele não é uma coisa específica para algo, mas ele é um sentimento que ele te direciona sempre para a mesma direção, não adianta, né? E com sentimento, você tem o sentimento ele funciona anteriormente àquilo que o professor fala. Essa é a grande questão. Porque um professor ele poderia até passar, por exemplo, duas visões a respeito de algo, mas se ele, por exemplo, é um professor chato, é um professor que as pessoas têm uma visão negativa dele, não importa o que ele defenda, as pessoas vão ser contrárias. Ou então, se é o professor galeroso, que é geralmente justamente professor de história, geografia, sociologia e filosofia, ele consegue conquistar a plateia dele com muito mais facilidade, porque é uma coisa anterior ao que ele está falando, né? Isso é uma técnica, aliás, até pedagógica. Você consegue ensinar muito mais coisas, até assuntos chatos, se você for uma pessoa legal. Só que isso vai gerar uma aceitação imediata, ou uma crítica também imediata, e geralmente fanática, a respeito de algo. Você não tem um longo debate, você simplesmente tem aquela aceitação já pronta. Se o professor fala, você já aceita. Aceita, aliás, é uma boa expressão, né? Porque isso é um comportamento justamente de seita. Ou seja, você fala, olha, minha opinião, aqui a gente tá juntando as pessoas que têm a opinião X, é tal. Você consegue perceber no Brasil atual que a narrativa que foi estudada nas escolas, foi passada nas escolas por décadas, ela tá caindo. Ou seja, todo mundo na escola aprendeu uma visão de esquerda. As raríssimas pessoas que fogem disso são as pessoas que estudaram em colégios católicos antigos, em colégios judaicos e em colégios militares. De resto, sempre uma visão de esquerda. Compensação, muita gente votou no PT e muita gente se desiludiu. O contrário é que não existe, né? Uma pessoa que, assim, ela era antipetista, loucamente antipetista, ela resolveu falar assim, não, agora eu tô estudando, fiquei velho, estudei pra caramba e agora eu confio na esquerda, no PT. Isso não existe. Por isso que o Escola Sem Partido tá gerando todo esse debate tão acalorado. Então, assim, as pessoas estão formando agora uma nova seita. Fala assim, olha, tem que pegar os jovens que eles ainda não viveram isso, tem que criar uma visão deles. Uma visão própria, uma visão de aceitação imediata do que a gente está dizendo. Só que isso funciona, de novo, diminuindo o que você vai apresentar para o jovem. Você não vai apresentar mais coisas, você vai apresentar menos. Então, quem critica a Escola Sem Partido, por definição, isso é uma obrigatoriedade, ele tá defendendo que se ensine menos ao jovem. Qualquer pessoa que defende escola, que critique o Escola Sem Partido, ele tá partindo desse pressuposto. Você não pode apresentar muita coisa, você tem que apresentar bem pouquinho. Então você tá estreitando a visão dos jovens. Isso é feito... além desse sentimento, você vai moldando palavras, você vai forjando tabus para o jovem. Tem algumas coisas que ele não pode aceitar de forma alguma. É só você pensar nas palavras da moda, né? Feminismo, movimento gay. Na minha época era exploração, né? Hoje em dia isso aí sai um pouco de moda. Era proletário, também outra coisa que não cai mais muito bem. Operário, trabalhadores, esse tipo de coisa. E a gente falava de burguesia, falava contra o imperialismo da ALCA. Hoje em dia as palavras são diferentes. É feminismo, é gay, racismo. Agora é todo mundo racista e todo mundo é fascista, né? Você consegue colocar simplesmente a palavra fascista em alguém, cola ali e pronto. Não importa o que aquela pessoa diga, ela já vai ser repudiada de imediato. Eu tive um professor de literatura, ele era uma pessoa bem curiosa, porque ele era esse professor galeroso, né, todo comunistão, e ele fazia as piadinhas lá dele o tempo todo, e quando ele estava defendendo, por exemplo, o modernismo contra a poesia antiga, ele falava, essa crítica ao modernismo é uma típica coisa de gente que não trepa. Aí todo mundo dava risada. Coisa de gente que não trepa. Só que se você fala isso hoje, aí vão falar, mas você tá sendo preconceituoso, não sei mais o quê. Eu aposto que ele mesmo não deve mais fazer esse tipo de piadinha na sala dele, né? O Karnal, quando ele comentou sobre a Escola Sem Partido, ele falou assim, não, mas a própria criança, ela é crítica, né? A própria criança, ela consegue moldar, o jovem, ele consegue ter uma visão dele, ele debate com o professor. Bom, se ele tentar debater com o professor, eu já sei quem é que tem autoridade na sala, não é o estudante, é o professor. E a gente tem que lembrar das sábias palavras do Dr. Gregory House, né? Por que é que você não deixa a criança dirigir, ou ir pra uma mina, ou beber? Porque elas são idiotas, meu filho. Não
Não adianta, a verdade é isso. Nós demoramos pra gente ter conceitos mais complicados do mundo, assim, mais detalhistas. A gente é muito tonto, a gente demora pra chegar nesse nível de como que a gente olha pra realidade, né? Vou até ler aqui, ó, um livro, acho que eu já reli esse livro 3 vezes só esse ano. É um dos livros mais importantes para se ler, e ele começa justamente com um debate sobre a educação, que é A Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Ele fala uma coisa maravilhosa para isso, né? Ele tá analisando como é que os livros fazem críticas, né? Tipo, esse livro aqui tá criticando alguma coisa, então a criança também vai ser crítica. Não, a criança não vai ser crítica, ela vai obedecer o que é que você tá supostamente criticando, né? Então, assim, esse tipo de crítica que se faz, essa crítica ideológica, partidarizada, ela na verdade, e essa é a forma como se deveria ensinar, são críticas que elas são inúteis, né? Eu concordo com o Karnal, assim, a criança ela pode ser meio crítica e ela não vai aceitar o que o professor diz, só que ela não vai aceitar o que o professor disse se ele falar alguma coisa que seja inútil pra quem tá acima do que o professor tá falando e pra quem tá abaixo do que o professor tá falando. Só que pro médio ali pega. O que ele quer dizer com isso, né? Olha que coisa bonita, né? Para o homem de verdadeira sensibilidade e para o primata de calças, que nunca foi capaz de conceber o Oceano Atlântico como nada além de milhões de toneladas de água fria e salgada, talvez você fazer uma crítica a uma literatura falando, isso aqui não descreveu o oceano bem, ele vai simplesmente falar, realmente não descreveu o oceano bem. Só que o primata, ele também não vai aceitar. Quem tá muito abaixo também não vai aceitar isso, né? Ele vai simplesmente falar, realmente, é inútil, não chegou a mim essa informação. E pra quem tá realmente muito acima, ele não vai aceitar o discurso do professor. Mas pra média, isso aí pega. Isso aí é uma coisa extremamente perigosa, né? Isso é que deveria estar em debate e não está sendo debatido. As pessoas simplesmente falam de escola sem partido pra cima e pra baixo, mas não falam exatamente do que é. Você sabe de fato como é que é o outro lado? Eu acho que você só consegue formar um conceito, isso é a definição escolástica de conceito, né? Você só consegue ter um conceito na cabeça quando você sabe o que a pessoa defende, por que ela defende, com quais argumentos ela defende, qual é o método dela para chegar nesses objetivos, qual é o objetivo dela também, né? E quais são os valores que ela defende no meio disso. Você consegue pensar em alguma pessoa de esquerda no Brasil que ela saiba explicar o que a direita defende? Geralmente ela simplesmente fala, são corruptos, Eduardo Cunha, Michel Temer, ele começa a misturar um monte de gente que a esquerda não gosta, que não tem nada a ver com a direita e fala, são só essas pessoas. Será que você sabe o que ela defende? Por que ela defende? Isso aí é a pergunta mais complicada de todas. Com quais argumentos que ela defende? Você pode até criticar os argumentos, mas você precisa conhecê-los. Qual que é o método dela? Quais são os valores que ela defende nessa aventura aí? Isso aí é que é a coisa complicada, né? Então, assim, tem tantos argumentos quanto tem o sentimento junto. Será que ninguém parou pra pensar nesse negócio aí? Que tem sentimento aí imbuído nesse negócio? Mas o problema é que quando os professores estão querendo passar essa visão assim, vou dar uma visão crítica que na verdade é partidária, ou seja, ela é diminuída, ela não é completa, ela é simplesmente enviesada, ela é um cabresto, assim, você coloca pra você não enxergar a realidade inteira, pra você só enxergar um caminho, eles na verdade estão querendo ser super críticos, serem super filósofos, eles estão fazendo filosofia amadores, a gente tá querendo são funcionários do ensino profissionais. Por que você consegue ver hoje tanta notícia que você nunca tinha visto na vida antes, que era de filho, às vezes rico, de colégio rico, que ele tá virando bandido pra defender o professor. O cara invade escola, briga com a polícia, sei lá mais o quê. Será que ninguém parou pra pensar, olha, que na verdade quem tem interesse aí é o próprio professor? Será que esses professores eles estão tão bem entendidos a respeito do assunto que eles conseguem explicar, por exemplo, por que a esquerda defende o fim da família tradicional? Isso é uma coisa extremamente difícil, não é uma coisa assim que surgiu do nada. O Marx, por exemplo, ele não tem uma pedagogia própria. Isso aí é um estudo meio histórico, você não vai conseguir responder isso com um livro só, né? Será que algum desses professores consegue, por exemplo, pegando os casos recentes, né, explicar por que o Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia é uma coisa ruim, sendo que eles próprios não queriam a ALCA? Não é uma resposta fácil, viu? Não é simplesmente falar, se eu sou de direita, então eu defendo os dois. Você pode ver, é uma intersecção aí, ou seja, a esquerda, no momento, ela defendeu aglutinar em blocos econômicos grandes,
no caso de agora, né, do Brexit, e anteriormente ela era contra. Ela falou assim, não pode ter bloco econômico. E a direita fez o contrário. Então você consegue explicar por quê? Não é uma resposta fácil. Eu conheço até poucas pessoas de direita que conseguem explicar isso. Mas mesmo você tem uma referência, ou realidade, né? Por exemplo, você quer falar de um conservador? Então tá, vamos pegar um conservador um pouco mais desconhecido. Alguém sabe quem é o Barry Goldwater? Um dos conservadores mais importantes da América, só que ninguém conhece o cara, ninguém sabe o que ele defende, né? Na verdade, assim, fazer ciência política é uma coisa muito difícil, não é fácil. O que essas pessoas estão fazendo é muito mais fácil, ou seja, uma diminuição nessas aulas de história, filosofia, sociologia. Eles não estão, na verdade, estudando história, filosofia, sociologia. Eles estão pegando uma ideologia, uma coisa menor e dizendo, olha, isso é história. E fica com aquele negócio de, tipo, eu estudei história. Para você explicar, por exemplo, a visão religiosa da direita religiosa, você vai ter que precisar estudar história, filosofia, sociologia, antropologia, estudar as próprias religiões, as línguas dos lugares onde que isso aí tudo surgiu, as culturas daquele ambiente. Você reduzir tudo para falar de opressor e oprimido é uma coisa muito mais fácil, né? Só você lembrar o Erich von Koelnitz-Ledin, né? Dos caras que eu mais citei no meu livro, ele fala sobre Marx uma coisa muito interessante. Ele fala assim, por que o marxismo ele tem tanto apelo? É pela explicação longa dele da realidade? Não, a gente sabe que quase ninguém lê Marx, nem mesmo os marxistas. É porque o marxismo você consegue explicar ele em 2 minutos. Marxismo é a ideia de que existe opressor e oprimido, você precisa ficar do lado do oprimido. Esses opressores, eles são os ricos, eles antigamente eram a aristocracia e veio a burguesia, ela começou a enriquecer, ela substituiu a aristocracia. E eles são os donos do meio de produção, então a gente precisa tomar os meios de produção deles. E a gente só vai conseguir fazer isso na hora que o capitalismo ele enriquecer tantos ricos e empobrecer tantos pobres, que os pobres vão ficar nervosos e fazer uma revolução. Basicamente é esse o marxismo, não tem muita coisa além disso, né? Boa parte do que os trabalhadores estão fazendo fica pro dono do meio de produção, que é a chamada mais-valia. Tenta explicar, falar muita coisa do marxismo, além disso, você vai ver que quase não tem o que dizer. Agora, você explicar o que é direito é muito complicado. Você não vai precisar de alguns livros, você vai precisar de uma vida de estudo para conseguir chegar naquilo ali. Até hoje ela é uma coisa assim meio capilosa e ela me inquieta, ela não tem uma clareza tão fácil assim, do tipo, a direita ela defende isso, para ela a solução pro problema é esse. Não, ela é muito mais cautelosa nesse aspecto. Então assim, essas pessoas que estão criticando escola sem partido, elas estão tentando reduzir o que a gente vai aprender e não aumentar. E as pessoas que querem uma escola sem partido, elas estão querendo aumentar. Fala assim, olha, não é que não pode falar da esquerda, é que você tem que analisar a coisa sob uma ótica da universalidade. A própria ideia de universidade, ela surgiu disso, né? Você olhar aquela coisa por vários ângulos, olhar um problema e ter várias explicações para ele e falar assim, olha, não me contento com nenhuma delas, dê mais uma explicação, mesmo que seja uma explicação ruim. Boa parte dos livros, eles surgem de explicações ruins, criticando essas explicações ruins para chegar numa coisa boa, né? Então, as pessoas que estão defendendo criticando, na verdade, a escola sem partido, são pessoas que estão querendo uma coisa singular, não uma coisa plural. E essa construção de sentimentos é uma coisa tão complicada que, na verdade, assim, a gente precisa saber que desde Platão, Santo Agostinho, todos os mitos da antiguidade, o que eles têm em mente? Eles querem desesperadamente uma noção de verdade. Pra quem só tá acostumado com essa visão Richard Dawkins da vida, vai parecer bem estranho, né? Mas não é que eles simplesmente inventam lá, tipo, um deus que não existe e uma seita e querem dinheiro. Não, eles querem uma explicação da realidade, falando, olha, existem homens aqui com opiniões diferentes, mas nós queremos uma objetividade. E essa objetividade, geralmente é tão difícil que eles vão lá e jogam pra fora do plano material. Fala assim, não, quem vai ter objetividade aqui geralmente é o Deus que ele está fora do mundo. Ele que consegue ser objetivo. Nós não conseguimos. O Tao, por exemplo. O Tao, ele é tão objetivo que ele é vazio. Ou seja, os próprios deuses dependem dele. Você não consegue, por exemplo, um deus, ele não conseguiria criar 1 mais 1 igual a 3. Não, a lei do tal é 1 mais 1 igual a 2, não adianta. Mesmo um deus, ele não consegue mudar. Essa objetividade, você pode reparar que o Escola Sem Partido, ele tá querendo abolir completamente. Só que para essa objetividade, aqui tá um debate filosófico um pouco mais complicadinho, até mesmo para quem já defende Escola Sem Partido, acho que é isso que pode melhorar um pouco o nível da coisa, da conversa, é que essa objetividade, você tem uma relação sentimental com ela também. Então, por exemplo,
Um exemplo que o próprio C.S. Lewis aqui no Abolição do Homem dá, eu concordo completamente com ele. Crianças fofinhas são fofinhas. O Lewis, particularmente, e eu também, nós dois aqui tomando partido, a gente não se sente muito à vontade do lado de crianças fofinhas. Só que por essa lei do tal, por essa objetividade, a gente sabe que a gente tá ferindo essa objetividade. Fala assim, olha, e eu não gosto, só que eu entendo que elas sejam fofas. O que não dá pra eu falar é falar, ó, uma criança fofinha, ela na verdade, ela é dura, ela é qualquer outra coisa que ela não seja, ela é verde, isso aí não existe. Simplesmente não existe. Então, assim, o que estão sequestrando com uma escola tão ideológica é o nosso contato direto com a realidade. Essa é a coisa mais complicada, porque ela não tá falando só de ideologia. Ideologia você debate, eu entendo perfeitamente. É o único ponto que um cara como Karnal, se ele tivesse realmente pensado, seria uma vírgula que daria pra defender do que ele diz. Só que nem isso dá pra defender, porque esse debate ele depende de sentimentos anteriores, e os professores estão criando sentimentos dos jovens em relação a tudo. Então acho que o que a gente mais quer com um projeto como Escola Sem Partido é tirar esse sentimentalismo, ou seja, sentimento pronto de obediência, de aceitação ou de crítica imediata. Não, falar, ó, universidade não é safe space como tá na moda na América, logo vem pra aqui, né? Não, universidade é pra você não se ofender. Não, meu filho, universidade é pra você se ofender loucamente, é pra você pegar ali, ó, a Bíblia e Charlie Baudelaire lá com as litanias de Satã, colocar um do lado do outro e falar, compara, me mostra qual que é a diferença. Ah, você é crente? Não, você vai ter que ler Charlie Baudelaire sim, recitar as litanias de Satã, que bonito. Você é ateu? Não, você vai precisar explicar aqui a Bíblia. Você vai precisar comparar isso com Odisseia e com os Anacletos do Confúcio. Não adianta ficar fugindo disso. Você não pode ter esse sentimentalismo que é disfarçado de racionalidade, do tipo, ah, não, eu estudei história, eu sou crítico porque eu concordo com o meu professor, e meu professor é crítico porque ele concorda com o professor dele, e assim vai. Se você ficar criando esse tipo de sentimento inferior às pessoas, ou superior à realidade, você perdeu o contato com a realidade, né? Nós queremos uma visão que ela almeje pelo eterno, que ela veja a coisa sob o prisma da eternidade, que você consiga ver até seu próprio professor. Aí é que tá o ponto sensível, é que você consiga ver até seu próprio professor com uma lupa macrocósmica, para você olhar e falar assim, olha, este professor, ele é bom ou ele é ruim. Isso é exatamente o que o pessoal que não quer a Escola Sem Partido tá sempre almejou, conseguiram, né? Que assim você vai falar assim, olha, mesmo que apareça uma notícia do tipo, olha, a Dilma fez pedalada, as pessoas já imediatamente falam assim, bom, eu não sei o que é uma pedalada, quase ninguém sabe explicar, mas meu sentimento pela Dilma é positivo, então, meu Deus do céu, vamos falar que não é crime, ou então se for crime, vamos falar que não foi dela, e se não mesmo que isso passe aí, vamos falar que, na verdade, Michel Temer também é corrupto, e se não foi isso também, você vê que o que simplesmente une todo esse pensamento, que direciona tudo isso, é um sentimento, não é um facto concreto. Então, a nossa educação ela é de esquerda há muito tempo, e as pessoas que são críticas do Escola Sem Partido, elas querem que os estudantes sigam a onda, que eles continuem sendo modistas. Hoje o que eles fazem é justamente isso, eles são os novos propagandistas, eles querem que os estudantes sigam uma moda pronta sem nunca refletir. É isso que a gente precisa pensar, é por isso que a gente, na minha visão partidária aqui, não tô falando que eu sou objetivo em relação à realidade, se alguém tiver argumentos melhores que apresente, mas é este o motivo principal de eu apoiar a Escola Sem Partido e ver este projeto com sentido de urgência extrema, e é por isso que o debate foi tão acalorado e tão desesperado para a esquerda, porque se ela perder a hegemonia que ela tem nas escolas, ela nunca mais vai conseguir subir ao poder, né? Você pode reparar, mesma pessoa aposta o que você quiser, todo o meu dinheiro que eu tenho aqui, acho que é R$10,15 que eu tenho aqui na minha carteira, eu aposto com você que o cara que ele fala, não, a escola tem que ser crítica, tem que ter um pensamento de esquerda, ele não, no momento seguinte ele vai falar, ah, mas o jornalismo tem que ser imparcial, tá vendo? Só que aí imparcial significa só, tipo, olha, não faça críticas ao meu partido. Então, nós não queremos um partido único dominando a mente das pessoas. Nós queremos várias visões. Nós não queremos proibir o pensamento de esquerda, nós queremos pensamentos plurais e não singulares. Essa é a importância desse projeto, ao invés de criar modistas. Guten Morgen, Brasília.